Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos continuar falando sobre o governo. Você coloca, por favor, Gabriel? E semana passada a gente viu o que a gente deve fazer, né? Governar a terra. Essa é a missão que nos foi confiada. Hoje nós vamos ver um pouquinho como fazer isso. Algumas dicas práticas de como governar, não o ambiente eclesiástico, mas governar a praça pública. Mas está no meio da sociedade, está no meio da praça, discutindo assuntos que são de interesse comum. Não assuntos que são de interesse meu ou de interesse da igreja. Tá? Então é isso que nós vamos tentar falar hoje. E aí vimos os dois tipos de igreja que tem. A igreja fortaleza, aquela que se fecha na igreja e que não se envolve com a cultura, que demoniza todo o resto que não seja a igreja. E vimos a outra igreja, que é a igreja sincrética, que é aquela igreja que entrou tanto no mundo que se deixou influenciar por ela. E aí nós vimos que a igreja fortaleza falha em muitos pontos das escrituras, não entendeu o que, como o David falou, o que Jesus quis dizer com o mundo, o que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo, não ameis o mundo, né? E hoje nós vamos ver rapidamente, vamos tentar agilizar, tentar fechar no cronograma. Vamos ver um pouquinho da outra igreja, a igreja sincrética. Aquele grupo de pessoas que entenderam que essa igreja fortaleza está equivocada, que a gente não deve se fechar na igreja, que a gente tem que estar no mundo como Jesus estava no mundo, comia com pecadores, comia com publicanos, porém, ele estava lá para influenciar, não para ser influenciado. Ele estava firme o suficiente na fé dele para influenciar e não para ser influenciado. E política, meus irmãos, política não é algo do diabo, como a gente viu. Política vem de politikos, do grego politikos, que significa aqueles que se dedicavam ao governo da polis. Polis é o termo grego para cidade. Então, na Grécia existiam as polis, as cidades-estados. E político era aquele que se dedicava ao governo da cidade. Então, política, governo, é algo de Deus. Ele nos colocou na terra, como a gente viu, como embaixadores, como políticos, para governar a terra, para reger a criação, para reger a cidade. Nós deveríamos ser as pessoas que estivéssemos nas posições de influência, regendo a terra, regendo a música, regendo a arte, regendo a ciência. Nós deveríamos estar lá, porque nós, teoricamente, deveríamos ser as pessoas mais bem preparadas, né? E essa igreja sincrética, essa igreja que se envolveu tanto com o mundo, que se perdeu, primeiro princípio que a gente vê sobre governo hoje, nós vamos ver 4 princípios, bem rapidamente. Primeiro princípio é que o governo não é Deus. Essa igreja, irmãos, esse grupo de pessoas que se envolveu tanto com a cultura, a igreja fortaleza demoniza a política. A igreja sincrética deifica a política. Elas colocam a sua esperança última na política, e isso também é um problema. Demonizar a política é um erro. Colocar a política como um Deus também é um erro, porque é o único capaz de nos redimir e que onde a nossa fé está ancorada é Jesus, é Deus de fato. Os governos não são um Deus. Os governos são colocados na terra para governar a terra, para colocar justiça, para punir o mal, como nós vamos ver. Isso é o governo, mas nós não devemos colocar nossa esperança última no governo. E nós vemos, principalmente no Brasil, nós vivemos numa época onde, se um político corre o risco de não participar da eleição, isso desestrutura as pessoas, isso tira a esperança das pessoas. Eu tenho visto pessoas sem esperança, porque o político que ela gosta corre o risco de não participar das eleições. E isso não deve acontecer conosco. Nós não devemos demonizar o governo, os políticos, mas também nós não colocamos a nossa esperança última neles. Porque a nossa esperança última é Cristo. Eles estão aqui para cumprir um papel. Mas a nossa esperança última não está fundada no homem, está fundada em Deus.
E Jeremias 17,5 fala: maldito o homem que confia no homem. Então, primeiro princípio, o governo não é um Deus. Não coloque a sua esperança num governo humano. Não ache que um governo humano pode resolver todos os nossos problemas. O governo humano, ele é limitado. Por melhor que ele seja, por melhor que o seu candidato seja, por melhor pessoa que ele seja, ele não é Deus. Ele pode fazer um papel excelente, mas não coloca a sua esperança última nele. Isso mostra uma tendência de idolatria do nosso coração. Os lugares onde tem os melhores governos são os lugares onde a fé está se esmorecendo mais. A Europa, que foi o berço do desenvolvimento político, onde tem os lugares com maior índice de desenvolvimento humano, onde tem os melhores governos, são os lugares onde nós temos maior crise da fé cristã. Por quê? Porque essa é a nossa tendência. Quando nós vemos uma possibilidade humana de fazer algo bom, a gente se agarra naquilo. Porque a gente precisa de um bezerro de ouro para tocar nele, para apalpar. E o ser humano, o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? E aí quando o homem vê um político, e no Brasil nós temos muitos ídolos também, políticos. Quando o ser humano vê uma pessoa que consegue fazer uma coisinha boa para a nação, as pessoas se agarram nele como um ídolo. E isso a gente tem que circuncidar o nosso coração. O governo não é um Deus. A gente tem que ser idealistas, realistas. Nós temos que ter um ideal, temos que tentar colocar o melhor governante possível, exercer a melhor influência nossa no governo, mas temos que ser realistas também. O homem é caído, o homem sofre influências da queda ainda, então não coloque a sua esperança num governo humano. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, vamos abrir comigo em Romanos 13. Romanos capítulo 13, Paulo fala sobre governo humano. Romanos capítulo 13. Desculpe minha voz, irmãos, que eu estou com a garganta bem inflamada. Romanos capítulo 13, de 1 a 7. O segundo princípio que nós vamos ver é: o governo não é do diabo. O governo ele é subordinado de Deus. E a gente deve respeitá-lo, exceto em casos extremos de usurpação de poder. Tá? Então vamos lá, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se você fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois ela é ministra de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque as autoridades são ministras de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele dá um aparato muito interessante sobre o que significa o governo. E esse é o segundo princípio que a gente vai ver. O governo é subordinado de Deus. O governo humano está sob a autoridade de Deus, a nosso serviço, para punir o mal e louvar aqueles que fazem o bem. E é por isso que a gente paga tributo. Por isso que a gente paga tributo, porque o governo precisa de verba para exercer justiça, para punir o mal, né? É por isso que pagamos tributo. Então Deus controla o governo humano, não o diabo. O diabo ele pode exercer influência naqueles que dão autoridade para ele, mas
a autoridade final sempre é de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. A Bíblia fala que Deus dirige o coração do rei para onde ele quer. Então, por mais que Satanás esteja solto ainda e esteja influenciando não só o governo, mas as pessoas como um todo, Deus está por trás coordenando todas as coisas. Ele não perdeu o governo de nada. Ele permite algumas coisas, inclusive às vezes por causa da nossa maldade, por causa da nossa idolatria. Então eu acho que Deus às vezes permite um governo ruim subir ao poder para que nós aprendamos que o governo é o reflexo do que a gente é. Quem sobe no governo era um cidadão como nós. Então não existe um governo ruim numa sociedade boa. Não existe. Quem sobe a posição de governo antes era um cidadão como nós. Então nós devemos analisar a nossa vida e pensar se nós estamos sendo coerentes. O que a gente cobra do governo, nós fazemos? Nós somos coerentes? Então a gente tem que respeitar as autoridades. Toda autoridade é instituída por Deus. Só que existe um adendo. E se a gente ler só esse texto, a gente corre um risco de obedecer cegamente às autoridades. Porém, as autoridades são seres humanos caídos, influenciados pela queda e correm o risco de usurpar o poder. Porque elas têm um poder limitado. Elas não têm o poder de matar quem elas quiserem. Elas têm o poder de punir o mal. Por isso que ela traz a espada. Elas não têm o poder de fazer um genocídio, por exemplo. E aí passa, por favor, um slide, Gabriel. Infelizmente, a igreja, ao longo da história, já fez muita coisa errada baseada nesse texto. A igreja apoiou Hitler. Apoiada em Romanos 13. Nós temos que ser sujeitos às autoridades. Então, se Hitler é um governante, se Hitler é uma autoridade, nós temos que nos submeter a ele. É bíblico. Então, a igreja já apoiou Hitler. E 6 milhões de judeus foram dizimados. Mas, passa mais um, por favor, Gabriel. O governo dos Estados Unidos, de 48 até 94, apoiou esse movimento, o Ku Klux Klan, que era um movimento racista, que queria manter a supremacia branca nos Estados Unidos. E mataram muitos negros. Degolavam negros, porque eles não queriam que acabasse com a escravidão. Desde lá do início do século XIX. Eles não queriam que acabasse com a escravidão. Mas aí eles olharam para Romanos 13 e falaram, olha, a gente tem que temer as autoridades. Não há autoridade que não proceda de Deus. Então, nós temos que obedecer cegamente. Passa, por favor, Gabriel. A igreja da África do Sul apoiou também o Apartheid, que era um movimento racista também. Apoiado em Romanos 13. Governo e autoridade tem que ser obedecida. Mas eles esqueceram que os próprios apóstolos, quando estavam sendo coagidas pelas autoridades a não pregar o evangelho, desobedeceram às autoridades. Eles não repararam nas parteiras hebreias, quando o faraó falou, mata toda criança. Elas desobedeceram ao governo. Daniel desobedeceu a ordem do rei, quando o rei falou, adora a imagem. Então, quando há vida em jogo, vida inocente, e quando o governo nos pede para fazer algo que é contra a vontade de Deus, nesses casos extremos, nós temos que desobedecer ao governo. Porque, como os apóstolos falaram, antes obedecer a Deus do que a homens. Né? Então, nós não podemos nos basear em Romanos 13 para obedecer cegamente o governo. Existem casos extremos que nós temos que desobedecer e nos rebelar. Porém, são casos extremos. E a gente vê também cristãos por qualquer coisinha se rebelando. A regra geral é, submeta às autoridades e sejam pacíficos. Aguentem injustiças, inclusive. Impostos excessivos, aguentem. Existe uma forma correta de protestar. Não é se rebelando, não é pegando a espada. A espada é para casos extremos, né?
E a espada pertence ao governo. A gente tem que se rebelar contra governos autoritários que querem fazer genocídios e que querem nos coagir a nossa fé. Então, cuidado com isso. Não vamos repetir os erros da igreja ao longo da história. Nós já tivemos dados que nos ensinam. Não vamos repetir isso. Terceiro princípio. A igreja não vota. O cidadão vota. Então, o pastor David, ele não tem um candidato. A igreja Pão da Vida, ela não tem candidato, não tem partido político. O David, CPF X, tem um candidato. Tem uma visão política. Eu tenho uma visão política. Cada um aqui tem uma visão política. Então a igreja não tem. A igreja, enquanto instituição, não tem candidato. Então nós não vamos aqui defender partido político, defender fulano ou ciclano, porque a igreja não vota. E aí, nas palavras do Ed René, eu achei muito legal. Ele falou que a igreja não vota porque o Corinthians não vota. A igreja é uma instituição. Um time de futebol não vota, então a igreja também não vota. Agora, o técnico do futebol vota. O pastor fulano vota como cidadão. Então, nós não temos partido político, não temos candidato oficial da igreja, não. Nós, como pessoas, eu posso, às vezes, inclusive, até votar diferente do David, votar diferente do Ismael, porque nós somos pessoas individuais. Mas a instituição igreja não se envolve diretamente nessas questões. O nosso papel é trazer princípios e valores e orientar vocês como a gente deve conduzir a nossa vida como cidadão. Viver de modo digno, viver como quando Paulo fala, viver de modo digno, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho, a palavra ali viver é políticos. Então Paulo está falando, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Então nosso papel como igreja, como pastor, como presbítero, é trazer princípios e valores para que vocês norteiem as suas escolhas particulares. Então a igreja Pão da Vida não tem partido político. A gente tomou um café com a moça na nossa casa, deve ter umas 2 semanas, a Petrúcia. E ela estava indignada porque o pastor da comunidade a qual ela faz parte levou um candidato à presidência lá no culto nobre, né, daquela comunidade para falar sobre a campanha dele. E ela falou que isso foi determinante, o contrário do que o Bruno está falando, foi determinante para no outro dia a dispensa de quase 1.000 membros da comunidade. É uma comunidade com mais de 30 mil membros. Então, imediatamente, só da pessoa ver aquele candidato lá, ela não quis mais concordar com questões da fé com aquela comunidade. Está vendo como que é problemático misturar as duas coisas? A igreja devia estar no papel, como o Bruno está falando, de ministrar os princípios e deixar com que seja público as propostas, né? E cada um faça o seu voto. Não era mais honesto? Comunidades que se associaram com política no sentido partidário e não vocacional, como o Bruno está falando, foram a sua derrocada e muitas comunidades hoje estão dominadas pela política partidária. A igreja tal, essa igreja é do partido tal, né? Infelizmente, porque a igreja tem um dono. Quem é o dono? Jesus. E esse é que é o problema. Aí, às vezes, como maldito homem que confia no outro homem, né? A igreja se envolve partidariamente com política, aí esse político, mais para frente, cai, se envolve em corrupção, e aí o nome da igreja é prejudicado, e na verdade é o nome de Cristo que é prejudicado. Então, esse é o problema. Nós não podemos nos envolver com a igreja Pão da Vida, qualquer comunidade não deveria se envolver partidariamente por esse motivo. E isso está lá em Mateus 22, 21. Jesus separou os poderes. Ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imposto é com César. Eu pago imposto por questões de consciência, né? Jesus falando com Pedro, Pedro, nós somos filhos do dono do universo. A gente tem que pagar imposto? Não.
Uai, mas aí por questão de consciência vamos pagar, né, Pedro? Para a gente não escandalizar. E aí ele foi lá, pescou o peixe, deu uma moeda e pagou o imposto dele. Então Jesus separou as áreas de influência. Imposto, segurança, punir o mal, carregar a espada, isso é função do governo. Ministrar ceia, batismo, pregar o evangelho, isso é função da igreja. Discipular as pessoas de como elas devem viver a vida política, a vida amorosa, a vida moral, isso é função da igreja. O Estado não tem que interferir nisso. O Estado não pode nos proibir de nos reunirmos como igreja. O Estado não pode. Tem lugares que o Estado proíbe, mas esse é o problema. A função do Estado é uma, a função da igreja é outra. São áreas de influência diferentes. Porém, isso não significa que o Estado deva ser ateu. A gente enfrenta isso muito no Brasil também. Mas por causa da nossa incoerência como igreja. A gente quer enfiar a Bíblia na Constituição. Alguns grupos radicalistas estão querendo enfiar a Bíblia na Constituição, enfiar leis com cunho cristão na goela abaixo da população. E aí existe o grupo que reage para o outro extremo, querendo tirar qualquer rastro de religião do governo. Mas o problema é, quando há interesse público, o governo pode financiar a religião. Por exemplo, se nós tivéssemos uma casa de recuperação de drogados, a gente poderia galgar recursos públicos para financiar essa casa de recuperação. Por quê? Porque há um interesse público. A questão do governo sempre é essa, interesse público. Qual o interesse que é para todos? Não é o interesse da igreja, ou não é o interesse da ATEA, a Associação de Ateus, ou não é o interesse da igreja tal. Não. A questão do governo é a praça, é o que é de interesse comum. Segurança pública é interesse comum. Então, quanto menos pessoas usando droga, mais segurança. Nós vamos ter menos assalto. Isso é de interesse público. Então, nesse caso, o governo pode financiar instituições religiosas, porque há um interesse público. Vocês estão entendendo? Então, a gente não pode permitir também esse grupo de ateus que estão querendo abolir tudo quanto é rastro de religião do meio público. O problema é a gente tem que saber dialogar com eles. A gente tem que saber conversar na praça pública. É isso que a gente precisa aprender para governar a terra. E aí sim nós vamos experimentar um avivamento. Nós vamos experimentar uma sociedade que olha para a gente e não vê a gente como ignorante. Vê a gente como pessoas que faz sentido ouvi-las, que elas têm boas ideias, que elas podem contribuir para o bem comum do mundo. O problema é que nós temos falhado tanto que a gente não tem o que oferecer para o bem comum. A gente não tem o que contribuir para a sociedade. É assim que as pessoas nos veem, de fora. Quarto princípio, penúltimo, o governo deve ser para todos. Quando a gente fala de governo, a gente está falando de bem comum. Nós estamos falando da graça comum de Deus. Deus, ele derrama chuva. Está lá em Mateus 5, 43 a 48. Deus, ele derrama chuva sobre os justos e injustos. Deus, ele não derrama chuva só sobre a igreja. Deus, ele derrama chuva no campo do ímpio também. E nós, quando estivermos governando, seja numa posição de influência pública, seja na hora de votar, seja como cidadão na hora de votar, nós temos que votar em pessoas que pensam no interesse comum. E não naquelas que vão construir o teto da nossa igreja, não naquela pessoa que vai ajudar a educação física, ou vai voltar com a lei da filosofia obrigatória na escola. Não, eu tenho que pensar no meu interesse. Eu tenho que pensar no interesse comum, comunitário. Isso é a graça comum de Deus. Deus derrama chuva sobre justos e injustos. Então a gente tem que votar em quem tem essa visão coletiva. E o governo também ele não tem que querer impor a religião. Por quê? Porque a gente está na praça pública. E na praça pública tem cristão, tem ateu, tem muçulmano, que está crescendo, né, Daniel, aqui no Brasil, né, Ismael? Tem espírita, tem judeu, tem tudo quanto é tipo de gente. Então, em praça pública, a gente não tem que querer colocar leis que
evangelizar as pessoas. A gente evangeliza não pelas leis. A gente evangeliza pela nossa vida, é testemunho, é martírio. A lei é para interesse público. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente também não deve querer impor a religião. A gente não vive na teocracia de Israel mais. Nós vivemos agora numa democracia. A gente vive com os diferentes. A gente tem que saber agora usar a linguagem correta com esse público. E qual que é a visão cristã do Estado? Que o Estado não seja cristão. Então nós não devemos querer que o Estado seja um Estado cristão. O Estado laico é uma conquista protestante. Os protestantes batalharam por um Estado laico, porque o Estado, até 1891, era dominado pela Igreja Católica. E o estrago foi grande. Jesus não quis impor a fé deles às pessoas. Quando tentaram levantar Jesus e proclamar ele rei, ele fugiu. Porque ele não queria nada à força. Jesus não impôs, ele não levantou, olha gente, vamos tomar Roma e vamos impor o cristianismo. Pelo contrário, os cristãos foram perseguidos até o século IV, porque eles eram cristãos. E aí quando Constantino, o imperador de Roma, se torna cristão, aí ele começa a perseguir os outros que não eram cristãos e a oprimir eles, obrigar eles a serem cristãos. Aí que surge a igreja e o Estado, aí que surge a Igreja Católica Romana. Ou seja, nós não devemos querer instituir a religião cristã pelo Estado. A gente institui a religião cristã no governo interpessoal. É nós, com a sociedade, é boca a boca, é vida na vida. A gente não quer utilizar essa plataforma para impor a religião. Isso é um erro. E a gente tem que diferenciar a linguagem que a gente usa na igreja com a linguagem que a gente usa para esse público, na praça pública. Existem questões hoje na sociedade, em discussão, que a gente precisa saber argumentar, a gente precisa saber falar. A gente não tem que levar um linguajar evangélico para a praça pública. Porque isso descredibiliza. E, às vezes não é nem só descredibilizar, às vezes a pessoa não entende. Você vai usar termos, varão. O cara vai entender o que é varão? Não tem como. A gente tem que falar a linguagem deles. E diferenciar moralidade cristã de legislação pública. Moralidade cristã é uma coisa. Aborto é pecado, porque a vida é sagrada. Homossexualidade é pecado. A Bíblia fala isso. A questão é, existem leis tramitando no Congresso que tem a ver com aborto, tem a ver com homossexualidade, tem a ver com vários outros temas. Não que a gente precisa retroceder na nossa posição, não é isso. A questão é como a gente vai argumentar. A gente tem que argumentar numa linguagem comum e não numa linguagem cristã, evangélica. Então, por exemplo, o aborto, né? Existem leis. Na Argentina agora está tendo um debate forte, em vários lugares do mundo já estão aprovando o aborto. E a gente vai chegar na praça pública e falar assim, eu sou contra o aborto porque é pecado, a vida é sagrada, Deus criou a vida, então a gente não pode tirar a vida. Nós somos criaturas, não somos o Criador. E aí o cara que nem crê em Deus vai virar para você e falar assim, mas eu nem acredito em Deus, cara. Como assim? O que você está dizendo? A gente tem que saber como a gente vai falar em praça pública. A gente pode usar outros tipos de argumentos que às vezes têm mais efeito. Por exemplo, olha, você é contra o aborto? Você é a favor do aborto? Sou. Mas interessante que você já nasceu, né? Todo mundo que é a favor do aborto já nasceu. É muita incoerência. Teve o direito de nascer. E aí eles falam, não, a gente precisa zelar pela vida da mãe, que as mães estão fazendo aborto em lugares clandestinos e estão morrendo. Então, se você é contra o aborto, você não gosta da vida da mãe. Aí a gente pode falar, ué, mas e a vida do filho? Ele é uma vida também. A questão é que há um conflito entre duas vidas. Há um conflito moral. Hã?
mãe se acha dona do direito de tirar a vida do próprio filho. Então a questão é essa. É o direito humano, a mãe ela tem direito à vida, mas o feto também é humano. Então a gente precisa saber como conversar em praça pública. E aí eu vi uma senadora lá na Argentina falando, não, a sociedade quer obrigar a gente a ser mãe. Aí a gente pode falar assim, mas você foi estuprada? Não. Mas então como assim te obrigar a ser mãe? Você foi para a cama consciente. A maioria dos casos, exceto nos casos de estupro, as mulheres querem abortar por questões banais. Porque ela fez coisa errada, que não devia, não se protegeu e não quer pagar com as consequências dos seus atos. Então é sempre uma questão, a gente consegue usar um tipo de linguagem na praça pública para tentar persuadir melhor aqueles que pensam diferente. Então a gente tem que ter essa linguagem, a gente tem que ser sábio nesse ponto. A gente tem conhecimento e tem que ter sabedoria de usar esse conhecimento. Adoção por homossexuais. Homossexualismo é pecado. Nós sabemos disso. E a questão da adoção por homossexuais? Como que nós vamos dialogar em praça pública quanto a isso? E aí eu vejo pessoas nas redes sociais, cristãos, a gente não pode permitir isso porque a criança corre o risco de ser homossexual, a criança vai crescer num meio muito inóspito. E aí eu faço uma pergunta para essa pessoa. Ok, eu concordo que o homossexualismo é errado, eu não estou negando isso. A questão existem 5.000 crianças no Brasil disponíveis para adoção. Nós somos 25% da população, só os evangélicos são 25%. Nós não resolvemos o problema. E a gente não quer deixar outros resolverem? Como o irmão escreveu muito sabiamente, nós não vamos deixar o bom samaritano? Aí dá vontade de perguntar assim para essa pessoa, ok, quantos você adotou? Quantos você levou para sua casa? Meus irmãos, eu não tenho, a gente já foi muito em abrigo, a gente tinha um projeto, está em stand-by, e aí eu fico me imaginando, eu dentro do abrigo, quando a gente chega lá, os meninos já começam a pular no nosso colo. E aí, se você é contra a adoção por homossexuais, tenta explicar isso para a criança. Vai lá no abrigo e fala com a criança assim, olha, eu não posso te adotar. E eu não estou falando que não é nem questões de insensibilidade. Eu não tenho condições de adotar uma criança adolescente, por exemplo. Por isso que o nosso perfil foi bebê. Então eu tenho coragem de falar para um cara assim, olha, não, eu não quero que vocês adotem esse adolescente porque vocês são homossexuais. E eu não tenho condições de adotar. Quanto incoerente eu seria de falar que eles não podem? Como assim? A questão eu queria ver a gente explicar para o adolescente, eu queria ver a gente explicar para a criança. Olha, filhinho, eu não quero te adotar, tá? Mas eles ali que estão querendo te adotar, que geralmente estão querendo adotar os perfis que a gente não quer, eu também não vou deixar ele te adotar, tá bom? A gente teria coragem de fazer isso? Então a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria de tentar diferenciar essas coisas. Não é negar a fé, não é negar os nossos princípios, é ter sabedoria de governar a terra na praça pública. A gente deveria ser as pessoas que com mais sabedoria para isso. Então pense nisso. Ideologia de gênero, oração em escola pública. Você gostaria que o seu filho estudasse o Alcorão na escola pública? Então por que você é a favor da oração do Pai Nosso na escola pública? Se lá tem pessoas, crianças de pais que não são cristãos, que não querem educar o filho deles na fé cristã. Então se nós não queremos que o nosso filho estude o Alcorão, a gente também não pode querer obrigar que o filho do outro leia a Bíblia na escola pública.
Não estou falando de escola confessional, estou falando da praça. Escola confessional, ela pode fazer o que ela quiser. A escola pública é público, é o interesse público. Então a gente precisa pensar nessas questões, meus irmãos. Então esses são os 4 princípios. Primeiro, governo não é um Deus. Não coloque a sua esperança última no governo. O governo é subordinado de Deus, não do diabo. O diabo exerce influência, mas a palavra final é de Deus. A gente tem que submeter ao governo, exceto em casos extremos de usurpação de poder. A igreja não vota, o cidadão sim. E o governo deve ser para todos. A gente não tem que governar, que querer impor a fé sobre a sociedade que não quer a fé. Nós temos que ser um bom testemunho. Então, que nós pensemos sobre isso. Eu queria fechar com Mateus 5, versículo 13. O Sermão do Monte. Mateus 5, e eu fecho aqui. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, vocês temperam a terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz, não da igreja, vocês são a luz do mundo. A igreja é luz, a igreja não precisa de luz. Nós somos a luz do mundo, nas trevas. Então a gente tem que ser luz na praça. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas ao velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, não diante da igreja somente. Então brilha a nossa luz diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, sejam luz no mundo, na praça pública, no seu lugar de influência, no seu trabalho. Não seja luz só aqui dentro. Lá, Jesus veio para os doentes, então é lá que eles precisam mais da gente. Então, que a gente aprenda a ser luz e sal no mundo. Que a gente aprenda a lidar com a praça pública, com o interesse comum. Para que nós sejamos bons embaixadores. Para quê? Para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai. Que eles olhem para a gente e falem assim, nossa, essa pessoa cristã, ela está no governo, ela é um senador, ela é um deputado, ou ela está votando numa pessoa que pensa em mim também. Ela não quer impor a fé dela para mim. Ela está pensando no meu bem. E aí essas pessoas vão olhar para a gente e falar assim, uau, que legal, essas pessoas são diferentes. Então que a gente aprenda a ser luz e sal no mundo. Então vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude nessa tarefa.